E aí galera, tudo bem com vocês? Tá começando mais um Game Shark, o programa aqui da Loading que traz as principais notícias, todos os detalhes sobre o mundo dos games. Eu estou acompanhada de Lucas Arras com esse cenário maravilhoso, mãe, pai de planta, todos contemplados. Do lado da Ellie aqui, né, que tá olhando firmemente pra você, Bruna. E firmemente nesse jogo maravilhoso que a gente vai falar hoje. Um pouco de salada, que são as plantas, e um pouco de violência, que é a Ellie. Adorei. Equilíbrio, né? Mas olha, eu estou aqui de Animal Print porque hoje a gente vai falar sobre um jogo selvagem, sobre um jogo com monstros, que tá muito aí na boca da galera. Eu estou falando de Monster Hunter Rise, lançamento recente do Nintendo Switch e o jogo mais recente da franquia da Capcom, uma consagrada franquia, aliás. Bom, pra quem não conhece, Monster Hunter é uma série de RPGs de ação. O Monster Hunter Rise ele foi lançado exclusivamente para o Nintendo Switch, é o 6º título da série principal e é sequência de Monster Hunter World. O game ele volta para o console da Nintendo, para o Switch, como um exclusivo, justamente após a primeira passagem da franquia pelo console há 3 anos, com o port de 3DS de Monster Hunter Generations Ultimate lá em 2018. Uma versão de PC para o Monster Hunter Rise está em desenvolvimento e está planejada para o comecinho de 2022. Então, se você não tem o Switch, vai ter que esperar mais um pouquinho aí para jogar. O game ele não vai ser lançado para outras plataformas além dessas que a gente citou. Pelo menos a Capcom não planeja. A versão para PC ela vai servir apenas para atender a demanda dos jogadores de computadores, já que Monster Hunter World, com a expansão Iceborne, vendeu cerca de 20 milhões de cópias só no PC. Impressionante, né, Lucas? Cara, é muita cópia, 20 milhões de jogos, né? Mas é bem louco, Bruna, porque Monster Hunter, que é uma franquia que fez boa parte da sua história com muito sucesso no Oriente e se consolidando cada vez mais como uma franquia global, né? Rise fez uma excelente primeira semana de vendas, vendendo 5 milhões de cópias só na primeira semana, um jogo que está disponível só no Switch, né? Não está em outras plataformas, o que então poderia, quando chegar no PC, com certeza esse número ainda vai muito mais longe. Mas esse número já coloca Monster Hunter aí como a segunda franquia mais vendida da Capcom. Todos os jogos já venderam mais de 65 milhões de cópias. Só fica aí atrás da franquia Resident Evil, que vendeu 105 milhões de cópias. E é engraçado, né? Porque Monster Hunter passa outros títulos de muito peso da Capcom, como Devil May Cry e até Street Fighter. Pois é, então, é impressionante mesmo. Mas para entender mais o que é esse lançamento recente da franquia da Capcom, bora conferir o trailer de Monster Hunter Rise. This is for my fellow hunters! Let's go! Que esse jogo que faz tanto sucesso e quais motivos que fazem de Rise ser um dos destaques agora do ano e também do primeiro semestre de 2021, Lucas? Cara, Monster Hunter é uma franquia que tem uma gameplay muito própria, né? E assim, ela pode parecer difícil a princípio, mas quando você pega, quando você tá jogando com seus amigos, se torna muito gostosa. Monster Hunter Rise conta com essa clássica mecânica de caça aos monstros, né? O jogo é um RPG, mas totalmente focado nessa mecânica em que você sai do seu acampamento todo preparado para caçar criaturas que são muito maiores que você. Então tem
o seu humano, né, e seus parceiros são pequenos, mas essas lutas elas são conquistadas com muita estratégia, Bruna. Monster Hunter tem essa a gente pode chamar talvez de um simulador de caça, em que você tem a primeira parte da gameplay numa aldeia, numa cidade, em que você tem a preparação, escolhendo arma, fazendo refeição, comprando armadilhas, depois você parte para o campo para procurar um monstro, arruma todo o terreno, coloca as armadilhas, vê de onde você vai atacar e parte para a briga com o monstro gigante. É uma gameplay muito interessante, que pode ser muito divertida e desafiadora ao mesmo tempo. E Bruna, Monster Hunter Rise pode ser jogado sozinho, mas aqui ó, a recomendação é para você jogar no multiplayer, você pode partir para caça com até 4 jogadores, que é uma experiência muito divertida. Olha, eu sou sempre a favor de jogos co-op, local, tela dividida, online. Co-op sempre deixa as coisas mais divertidas. E falando um pouquinho aqui da história, é essencial você saber, se você está interessado em jogar Monster Hunter Rise, que o game conta com legendas e textos em português do Brasil. Maravilhoso isso. Esse interesse da Capcom em localizar games, lembrando que o Resident Evil o 8, que é o Village, ele vai chegar dublado também em português do Brasil, com textos e áudio em português. O Rise é só o texto mesmo, mas pô, já aumenta muito a acessibilidade do game. O Monster Hunter Rise, ele não tem um foco assim muito profundo na trama, mas sim na caça dos monstros, como o Lucas falou aí. Mesmo assim, o jogo apresenta uma história original. Você é um jovem caçador ou caçadora, dependendo do que você escolher ali no começo, com a missão de eliminar as maiores e mais perigosas feras do mundo. Você cria seu personagem que precisa defender a aldeia Kamura do ataque de monstros. O vilão é o Magnamalo, uma criatura que quer dizimar os humanos da região. E aí o Monster Hunter Rise, ele tem um mundo completamente novo, inspirado no Japão feudal e no mito dos yokais, que é algo que a gente tá vendo aí em peso nos últimos games recentemente, né? A gente já falou disso aqui em Ghost of Tsushima, em Nioh, muito legal. Jogos que venderam muito bem, né? E talvez a Capcom tenha tomado essa decisão de levar e, na verdade, trazer de volta, porque Monster Hunter sempre foi uma franquia que focou muito na cultura japonesa e nos gostos japoneses. Agora, com Monster Hunter World, a Capcom mudou um pouquinho essa estratégia, fez um jogo com mais cara global, né? Um pouquinho mais genericão, mais parecendo um filme de ação e tal. Mas em Rise a gente volta com isso da franquia, ele tá completamente ambientado nesse Japão feudal. Aí, a exemplo do próprio Ghost of Tsushima, que fez muito sucesso, Bru. Eu acho que, assim, é claro, o jogo já estava em desenvolvimento há muito tempo, mas indica uma tendência do mercado que tá olhando mais para esses jogos com temáticas japonesas situadas no Japão, né? Mas como é feita essa caracterização em Monster Hunter? Ele não tá apenas ambientado na forma visual, mas com vários elementos que vão desde itens que você vai levar na mochila até na sua música, né? A música que você ouve durante o jogo. Por exemplo, a vegetação também de Monster Hunter Rise lembra muito o que a gente vê em Ghost of Tsushima, aquelas árvores com o vento batendo, muita presença do verde. O jogo tem um visual mais cartunesco e faz algumas mudanças, né? Em World a gente tem aqueles pratos grandões de comida, aqui em Rise eles são substituídos pelos dango. Aquele bolinho japonês, em espetinho. Então é mais um elementinho que vai ajudando a te colocar dentro desse mundo que realmente está muito bonito, Bruna Penilhas. O mundo de Monster Hunter Rise não é tão denso como o de World, não podia ser também, o Switch já tem algumas das suas limitações já postas, mas para compensar isso a Capcom colocou mais segredos nos espaços que a gente tem. Muitos deles são revelados inclusive com a exploração vertical, que é uma das novidades que vem aí para o Monster Hunter Rise. Com a ajuda de itens você também pode verticalizar a sua caçada e que também vai guardar segredos, vai guardar novas estratégias. Enfim, tá balanceado, tá muito bonito, joguem, viu? E uma das novidades do Rise também são os cabinsetos, wirebugs em inglês. Eles são animais que servem como guias para os jogadores. Eles substituem a garra predadora que a gente viu lá em Monster Hunter World Iceborne. A principal função desses cabinsetos é permitir que os jogadores usem cabos de energia, por isso o nome em português e em inglês, né, do cabo, justamente para escalar ou se balançar entre plataformas. Eles expelem um
tipo de teia que é usada para se lançar para frente, para cima ou até mesmo para se pendurar no ar como um pêndulo e realizar saltos a partir disso, e também mudar bastante o jeito que você explora os mapas e até no combate. Os cabinsetos, eles ajudam os jogadores a se aproximarem dos monstros e ainda interagem com as armas de cada um dos jogadores, habilitando novos combos, e dependendo do tipo de arma equipado, os cabinsetos podem até mesmo montar e controlar certas criaturas, só que por um curto período de tempo, bem interessante. Eles ainda garantem mais diversidade ao gameplay, como a gente mencionou. O Rise, ele possui 14 tipos de armas diferentes, cada uma delas com um set específico de movimentos distintos. E aí você vai poder customizar cada uma delas com parte dos monstros que você derrotar ao longo da sua aventura, e aí encontrar aí o seu estilo de combate preferido. Olha, pra você que gosta de animal em jogo, Bruna Pendes, que eu sei que você gosta, Monster Hunter Rise ainda tem uma adição muito legal, que eu acho que tem a melhor localização de nome possível, né? São os palamutes, que no português é o amicão, amigo canido. Você tem aí um parceiro de 4 patas que vai te ajudar com montaria, vai te ajudar a carregar alguns itens também. Ele é totalmente personalizado ao lado do seu personagem, e ele se junta a um outro animalzinho também que tá com você na aventura, que é o amigato, ou palico, que a gente vê lá em Monster Hunter World. Então é você, mais 3 amigos, mais 3 cachorros, mais 3 gatos. É a festa da bicharada. Gente, cachorrada, adoro! Olha, eu amo palico, já adorava ver as pessoas customizando os palicos no Monster Hunter World. Se eu tiver a oportunidade de jogar Rise, porque eu ainda não tenho uma cópia do jogo, eu com certeza vou criar um palico parecido com o T'Challa, outro com a Aurora, vou fazer uma mistureba aí. Mas Lucas, agora a gente vai para um breve intervalo, logo mais o Game Shark está de volta para falar mais sobre essa franquia maravilhosa que é Monster Hunter. Então você que está acompanhando a gente, não sai daí. Game Shark está de volta, e antes de continuar o papo aqui com o Lucas, a gente vai conferir o review de Monster Hunter Rise feito pela maravilhosa GG Pinheiro, que é uma grande fã da franquia. Então bora conferir essa análise aqui no Game Shark. A série da Capcom que coloca jogadores para caçar monstros gigantes está de volta. E olha, o novo game está ainda mais ágil e dinâmico do que nunca. Monster Hunter Rise chegando ao Nintendo Switch com uma experiência impressionante e que vai agradar jogadores de primeira viagem e também veteranos da série. Em resumo, o que era bom ficou ainda melhor. E neste review eu te explico os motivos. Vem comigo! Monster Hunter é uma das franquias mais lucrativas da Capcom. Nos games principais, você precisa caçar monstros gigantes, seja sozinho ou junto de amigos, para forjar equipamentos, armas e outros itens e ficar cada vez mais forte. Claro que em termos de história, que nunca foi o forte da série, essas caçadas também têm impacto no ecossistema do mundo. E por incrível que pareça, quase sempre essas mudanças na fauna e na flora são para melhor. Ah, e não precisa ter jogado nenhum Monster Hunter antes, viu? Na realidade, todos os games são independentes uns dos outros. Então, caso você esteja interessado, pode mergulhar de cabeça em qualquer um. Monster Hunter Rise chega para mostrar que o Switch consegue dar conta de títulos de ação um pouco mais elaborados e que exigem reflexos mais ágeis dos jogadores. Isso porque o Rise escala, literalmente, para um outro nível. Uma das principais novidades do game, por exemplo, é o Cabinseto, uma criatura que produz um fio indestrutível com diversas finalidades. Em termos de exploração, o Cabinseto permite que o jogador se desloque para frente com investidas ou para cima, impulsionando o caçador para que ele corra em paredes e escale superfícies. Já nas batalhas, o Cabinseto pode ser usado de forma evasiva, recuperando o equilíbrio ou esquivando de ataques seguidos. Todas essas ações consomem barras de Cabinseto, o que exige um pouco de estratégia do jogador, de modo a não ficar sem conseguir usar as habilidades do companheiro. Afinal, outro trunfo do Cabinseto são os ataques especiais chamados de Seda Férrea, que variam dependendo da arma.
Por falar em armas, Rise mantém a tradição de colocar à disposição dos jogadores um leque de diferentes armamentos. São pelo menos 14 tipos de longo ou curto alcance e o melhor aspecto delas é que as árvores de evolução das peças estão menos complexas do que em jogos anteriores. Rise também traz de volta os amigatos, companheiros de suporte que podem ajudar coletando itens, curando o caçador ou atacando monstros, e introduz os amicães, que servem de montaria e ajudam durante as batalhas também. O jogador pode personalizar seu time de ajudantes animais e, claro, investir em equipamentos para os bichos. A montaria nos amicães é um dos recursos que deixa o jogo mais ágil. Afinal, enquanto estiver montado no campanheiro, dá para coletar e usar itens. E quando algum monstro recuar e fugir das lutas, é possível ou usar o cabo-inseto ou o amicão para alcançá-lo mais rapidamente. Também é possível controlar os monstros, o que exige um pouco de prática. Mas, uma vez que se aprende, a sensação é incrível. E não esqueça também de usar outros recursos, como os espiripássaros, que dão algumas vantagens, os sapos, que causam efeitos diversos nos inimigos, as aranhas fantoches, que permitem montar instantaneamente nas serpes, e outros elementos da vida nativa de Rise. O novo game é bem amigável com quem nunca jogou Monster Hunter antes, e tem uma série de tutoriais nas primeiras horas para aprender o básico. Essas missões iniciais apresentam aos jogadores as etapas das batalhas, como derrotar os monstros gigantes, e também servem como introdução para os recursos de exploração. Mas tem uma coisa que pode decepcionar os jogadores, que é a campanha principal curta, com algo em torno de 15 horas de duração. Se comparado com Monster Hunter World e sua expansão Iceborne, onde ambos têm uma média de 50 horas para mais, o novo game certamente dura pouco. Mas eu diria que você está não apenas se enganando, como também jogando dinheiro fora se quer comprar e jogar o Rise apenas pela história. Assim como em qualquer Monster Hunter, as missões extras e especialmente as caçadas de nível 6 são as verdadeiras recompensas de Rise, ainda mais se jogadas com amigos através do multiplayer, que comporta até 4 jogadores. E com isso, o jogo garante mais algumas dezenas, talvez centenas de horas. Os mapas de Rise também são em menor quantidade, mas isso não necessariamente é um ponto negativo. Afinal, a familiaridade durante as explorações e as caçadas será uma aliada importantíssima. Já a ambientação de Rise, desta vez é em Kamura, uma vila tradicionalmente japonesa que serve como hub da vez, só que com acesso mais direto e rápido às forjas, restaurante, lojas, treinamento e tudo mais. Aliás, não apenas a cidade, a temática do jogo inteiro é uma espécie de Japão feudal que deixa tudo ainda mais cativante. Isso porque a Capcom investiu nos pequenos detalhes para deixar a imersão ainda maior, apresentando os monstros em cutscenes com poemas haiku, com músicas de gêneros clássicos como o enka, comidas japonesas conhecidas como dango e até ícones em estilos de pintura sumie, além de criar monstros inspirados no folclore oriental. Aliás, os monstros de Rise trazem uma mistura de criaturas inéditas e conhecidas. O game conta com 11 novos bichões, com destaque para o Bishaten, um demônio alado que é muito legal de domar, e a Hakinakadaki, uma aranha super nojenta que cospe teia e fogo. E claro, o Magnamalo, novo monstrão que ilustra a capa do jogo. Existem ainda monstros conhecidos e populares retornando, como Ratalos, Narkakuga, Tobikadachi e Zinogre. E com isso, a lista de criaturas de Rise chega a quase 60, contando com as variações. Por fim, uma novidade que vai tirar os veteranos da zona de conforto e apresentar ainda mais desafio aos novatos são os Frenesi, eventos que colocam o jogador em uma espécie de modo horda. Quando os Frenesi acontecem, será preciso usar tudo ao seu dispor para defender Kamura das criaturas invasoras, às vezes lutando contra várias delas ao mesmo tempo. E vale dizer, mesmo nesses momentos mais intensos e cheios de pessoas e monstros na tela,
o desempenho do Switch segura muito bem. Minha experiência foi quase toda no modo portátil e eu posso afirmar que Monster Hunter Rise é um dos jogos mais bonitos do console da Nintendo. Agora, me diga você aí de casa, já está jogando Rise também? É fã de Monster Hunter? Conta tudo pra gente nas redes sociais. Maravilhosa essa análise da GG, muito obrigada aí por trazer conhecimento e opinião pro Game Shark, GG. Agora eu quero saber de você, Lucas, você tá ansioso pra jogar Monster Hunter Rise? Você tem interesse? Eu tenho o famigerado interesse, só não sei se eu vou comprar agora, esse mês tem Pokémon Snap, mas tá ali na minha wishlist, Bruna Penilhas. Ah, é Pokémonzeiro demais, né? Tá certo. Ah, tá na minha wishlist também, quem sabe. Eu acho que eu vou esperar uma promoção. Não tenho tanta necessidade de jogar agora nesse momento, porque eu ainda tô engajada em muitos outros jogos. Vocês sabem aí que meu backlog é gigantesco. Eu ainda tenho que terminar Doom Eternal, mas com certeza, sim, tá no meu horizonte. Se surgir a famigerada promoção da Nintendo, que é um pouquinho raro, acho que eu vou pegar na primeira oportunidade que der. Mas, bom, tem mais novidades de Monster Hunter aí a caminho, né, Lucas? O que vai rolar? Menina, não é, o jogo acabou de sair, mas a Capcom já anunciou que vai trazer atualizações gratuitas pro game. A primeira já deve chegar agora esse mês de abril, adicionando monstros novos a Monster Hunter Rise e monstros de jogos antigos pra galera aí que já tá com a franquia há muito tempo, sentir aquele gosto de nostalgia e poder brigar com vilões épicos da franquia de novo, né? Vamos esperar, essa atualização ainda não tem data pra chegar, mas vai ser gratuita, Bruna Penilhas. Ah, maravilha. Quanto mais conteúdo, ainda mais gratuito, melhor. E olha, essa estratégia de lançar atualizações de conteúdo, ela já foi implementada pela Capcom lá em Monster Hunter World e agora vai se repetir com o Rise. Sensacional. Essa atualização de Rise vai trazer o Apex Rathalos, uma nova versão de um dos monstros mais conhecidos da franquia. Entre outras criaturas que estão sendo mantidas em segredo, a gente não sabe ainda muitos detalhes, pode ser que tenha uma surpresa ou outra aí no futuro. Quem não tem um Switch vai poder aproveitar o Monster Hunter em outras plataformas. Monster Hunter World está disponível na PlayStation Plus Collection do PlayStation 5, é importante lembrar, e também no Xbox Game Pass. E foi um sucesso aí, como a gente disse, então se você tá curioso para entrar na franquia Monster Hunter e ainda não teve essa oportunidade, bom, tem o World aí disponível nessas duas formas que a gente citou. Agora o Game Shark vai para um rápido intervalo, logo mais a gente tá de volta para falar sobre o filme de Monster Hunter e outro lançamento da franquia que vai rolar logo mais. Fica aqui com a gente. Game Shark está de volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje. Lucas, uma coisa legal que a gente ainda não comentou é que o Monster Hunter World, ele levou a franquia para um caminho mais maduro, por assim dizer. E o Rise, ele segue um pouco desses moldes, né? Ele tá conseguindo deixar a franquia mais acessível, apesar de ser exclusivo do Switch. Uma das principais formas que a Capcom trouxe essa acessibilidade maior para o jogo é você diversificar a forma como ele pode ser jogado, né? Monster Hunter Rise tem uma diversidade de armas maior e com cada arma você tem um estilo de jogo que vai mudar um pouquinho, né? Então por isso que é muito importante, se você está aí começando a sua carreira como caçador de monstros, você não deixar de treinar com as mais diversas armas lá na Kamura Village, né? A gente tem os campos de treinamento dentro da aldeia, que podem ser esse momento em que você vai testar uma arma X, uma arma Y, fazer as modificações de arma também, que vão alterar um pouquinho a forma com a qual você vai jogar, e aí, quem sabe, você pode achar uma arma que combina muito com o seu estilo de jogo e se dá muito bem. Eu, por exemplo, sei que você é muito boa com arco e flecha, né, Bruna? Então talvez essa seja a sua opção. Eu gosto bastante. Não é em todos os jogos que eu mando bem, não. Preciso ver com qual eu me adequaria mais em Monster Hunter, mas eu gosto bastante. E outra regra meio que geral de Monster Hunter que também se aplica a Rise é justamente o ato de coletar itens. Qualquer item que você encontrar, meu filho, pega, guarda, porque ele vai ter algum tipo de utilidade. Quase tudo pode ser usado, de ervas para criar poções, a ossos para incrementar os seus equipamentos que você também vai coletando ao longo da jogatina. Os insetos, eles podem conceder bônus de combate e por aí vai. Então, guarda item, o que não der pra utilizar de alguma forma,
Vende, sei lá, mas pega o item. Os acumuladores, né? Mas é bem isso mesmo. Agora, Adoro. Uma coisa importante na vida real no Monster Hunter é saber fazer uma boa refeição, Bruna Penilhas. Antes das caçadas você pode ir em restaurantes ou comprar alimentos dentro da Kamura Village, e essas refeições elas vão te dar alguns status diferentes, né? Você ali estofar uma barriga com Bom Degô pode te dar um bônus de ataque, pode te dar um aumento de resistência ou até um tempo menor para afiar suas armas. Então é muito importante também você se preparar a barriguinha antes de partir para aquela caçada. Será que existe uma nutricionista ou um nutricionista em Monster Hunter? O que ele diria sobre a alimentação dos caçadores? Não é? Pois é, mas eles fazem muita atividade física, Bruna. Tem isso. Tá compensando, né? Completamente diferente do que eu tô fazendo na minha vida real. Mas enfim, tem mais de Monster Hunter vindo por aí e a gente não tá falando de Rise, né, Lucas? Não, inclusive surpreso, porque é outro Monster Hunter no Switch exclusivo da Nintendo. Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin será lançado oficialmente no dia 9 de julho pro Nintendo Switch, ganhando também eventualmente uma versão para PC que ainda não tem data para chegar. Esse jogo é o segundo da série Stories, que foi originalmente lançada, Bru, lá em 2016 no Nintendo DS, no Nintendo 3DS e para celulares, e é uma experiência que, diferente da série tradicional, ela tá focado mais em história, né, mais em narrativa, menos nessas caçadas multiplayer e mais numa historinha que tem início, meio e fim. Eu gosto dos dois caminhos. Pra mim tá tudo válido. Nossa, sim, eu acho que vale. E dessa vez você vai controlar um domador de dragões e que, junto com ele e outros companheiros, vocês vão cuidar de um jovem, o Ratalos, que pode ser ou não uma ameaça pro mundo. Não vamos dar spoiler, Bruno Penilhas. Mas pelo que eu vi do trailer eu achei bem interessante. E esse game ele deve trazer novamente todas as missões cooperativas que a gente aprendeu a amar ao longo da franquia. O game está disponível para compra na sua versão básica e de luxo. Agora sim a gente vai conferir um pedacinho do trailer. Bora lá. No mere coincidence that you were given Red's kinship stone, and now a Rathalos egg. This is destiny. I'm so glad you're still alive. I thought I'd never see you again. Okay, pal, let's do this! Hey, what's that? I'd be lying if I said I wasn't nervous, but it'll work out. Red? Moon's blessing emerge. Quick, hurry! We don't know if it's the right monster. Our mission is to see if it truly has catastrophic power. Rathalos are disappearing from their natural habitats. Angela? E aí, Lucas, o que você tá achando do Monster Hunter Stories 2? Expectativas altas? Cara, o trailer é bem mais dramático, né? Você tem esses momentos aí bem de animação japonesa, com personagem gritando, personagem correndo, vamos salvar o mundo. Parece ter uma história bem interessante. Agora me chamou a atenção os gráficos, Bruna Penilhas, que eles lembram ali de uma certa forma o Zelda Breath of the Wild. Não tá totalmente parecido, mas assim, a exploração de mapa ali, o desenho dos personagens lembrou um pouco. E só por essa semelhança já é um jogo promissor, viu? Concordo. Eu acho que eu vou querer jogar o Rise primeiro, depois eu deixo ele no meu horizonte, quem sabe quando rolar uma promoção também. E tá um pouquinho longe ainda, tem alguns meses até lá, quem sabe até lá eu já vou ter jogado o Rise. E agora, já que a gente tá fazendo um Game Shark sobre Monster Hunter, nada mais do que justo do que a gente comentar sobre
sobre o filme que chegou recentemente aí, o filme live action, e eu ainda não assisti, não tive a oportunidade, porque quando ele saiu no cinema, o período de pandemia piorou aqui em São Paulo, e aí fechou tudo de novo, e maior receio de ir no cinema, mas enfim, o filme estreou aqui em 2021, teve vários adiamentos até lá, e ele parece ser bem promissor. As pessoas que assistiram, eu vi falando bem, eu vi gente falando mal, eu vi gente falando que vale a ação e tal, e ele repete a dobradinha do Paul W.S. Anderson na direção e da Mila Jovovich no papel principal, né? Essa dupla aí já fez sucesso nos filmes de Resident Evil, quer dizer, sucesso depende do ponto de vista, né? Ah, esses filmes são maravilhosos, como diria a música Ô Mila, 1001 filmes de jogos com você, né? Eu achei engraçado e curioso a Capcom entregar outra franquia pra uma dupla que fez milhares de filmes com Resident Evil, mas tá aí, nessa história, a Mila, ela vive Artemis, que depois de uma tempestade sobrenatural, Bru, ela é transportada para um mundo pós-apocalíptico que é dominado por monstros gigantes, não podia ser diferente. Ela, então, conta com a ajuda de algumas pessoas desse mundo, de alguns habitantes deste lugar, para poder voltar para casa. Agora, uma pessoa legal que tem nesse elenco é uma brasileira. A Nanda Costa, ela tá no filme fazendo sua estreia internacional no cinema. Fiquei até emocionado, sabe? Porque Nanda Costa foi vocalista da banda Eva, Bruna Penilhas. Da banda Eva pro filme do Monster Hunter. Maravilhosa essa carreira. Ela faz parte ali de uma das cenas de ação do filme de Monster Hunter. Eu tô animado pra assistir. Não vi também, mas acho que pode ser legal, Bru. Pois é, eu tô vendo aqui, inclusive em tempo real, no momento que a gente está gravando esse programa, ele ainda... Fui até ver se já estava disponível no Google Play Filmes e tal, para alugar, mas ainda não está. Então tem aqui só o botãozinho de adicionar a lista de interesses. Vou adicionar, porque quando estiver disponível eu vou querer assistir, com certeza. Às vezes é bom, a gente tem aquele lado crítico e tal, com filmes baseados em videogames, que eu sei que tem um histórico aí complicado, inclusive com os filmes de Resident Evil, mas às vezes tudo que a gente precisa é desligar a chavinha crítica, pegar um balde de pipoca, sentar no sofá e ver um grande filme galhofa de ação com monstro, com não sei o que, com explosão. E assim, pelo que eu vi das entrevistas do filme com a própria Mila, todo mundo que está envolvido, pelo menos grande parte do elenco e dos produtores também, eles gostam muito da franquia Monster Hunter. Então, acho que isso pode ter favorecido bastante o filme. Lembrando que eu estou dando minha opinião sem ter assistido ainda, né? Mas isso pode fazer diferença. Não sei se você concorda comigo, Lucas. Bruna Penilhas, eu acho que você tá pronta pra jogar o Iceborne, a expansão de Monster Hunter World, porque não vai passar frio, está coberta de razão. Eu acho que assim, e os filmes de jogos horrível, né? Mas tudo bem. Maravilhoso, que horrível. Adoro seus trocadilhos, sou fã número 1. Mas assim, o cinema de jogos, ele já teve eras mais sombrias, né? Acho que a gente tá vivendo um bom momento das adaptações dos jogos para as telonas. Eu acho assim, eu gosto muito do jogo do filme do Sonic, gosto muito de Detetive Pikachu, e assim, vale a pena dar uma chance, tem muito filme de jogo vindo pela frente também. Vale, tem sempre aquele domingo à tarde, que você às vezes passa uma hora escolhendo ali no serviço de streaming, não sabe o que ver. Quem sabe um dia aí a gente vai ver um Monster Hunter em algum serviço de streaming? Vai dar uma chance, acho que é legal. Bom, pessoal, o Game Shark de hoje vai chegando ao fim. Lucas, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no nosso mar maravilhoso. Suas considerações finais sobre Monster Hunter. Jogo de monstro gigante, gostamos. Espero aí que entre uma promoção. Muito obrigado, gente, por quem acompanhou. Segue lá nas redes sociais, @LucasArraes, não é tão difícil. E Bru, obrigado mais uma vez, sempre um prazer estar com você aqui. Sempre bem-vindo, meu querido. E vocês, até a próxima, galera. Um beijo, até!